Amados, queridos irmãos daqui dos Estados Unidos, do Brasil, lá em África, outros países de língua portuguesa, que pessoas estão reenviando o e-mail, o vídeo desse estudo que fazemos a cada semana na visão do reino, Kingdom's Vision, com um grupo de pessoas que são dedicadas ao estudo da palavra, que amam compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu fui tocado por um pedido do Brasil, do irmão Gustavo, que me solicitou falar sobre o choro, o chorar. Por que? Eu perguntei. Ele disse porque alguém pregou aqui em Salvador, numa igreja, dizendo que Jesus era humano ou era divino para poder chorar, se era uma fraqueza chorar. E nessa forma, eu disse pelo telefone que realmente não era uma fraqueza, mas era uma grande, maravilhosa forma que Deus nos deu como humanos. Porque Deus teve sentimentos como Pai. Deus sentiu dores. Deus sentiu peso. Deus era uma pessoa que tinha sentimentos como Pai Criador. Mesmo ao criar o homem, ele muitas vezes disse, viu Deus que era bom. Então, quando a pessoa acha a coisa boa, você se alegra. Você pode até chorar de alegria. Isso. Então, o choro não é só para lamentar uma coisa. E depois, na vida de Jesus, nós temos trechos que nós vamos ver aqui, que ele chorou também. Muitas vezes Jesus chorou. Profetas choraram. Apóstolos choraram. E até o Espírito Santo diz lá em Romanos 8 que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um gemido inexprimível, eu acho que é um choro. Uhum. É uma sensibilidade do Santo Espírito de Deus, que é uma pessoa. É uma pessoa. E lá no final, no Apocalipse, nós vamos ver também que João, na visão que ele teve, na revelação que nós chamamos de Apocalipse, quer dizer, coisas que são reveladas, ele viu algo tremendo sobre aqueles que não mais iriam chorar, nem prantear, que disse assim, toda lágrima ele limpará, porque ali não haverá mais dor, né? Não haverá mais sofrimento, né? E ali vai ser um lugar de paz. Então, até lá no Apocalipse há uma promessa de paz, de conforto. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos, às vezes, impactos. Eu tive um impacto quando eu vi aquelas favelas lá em São Paulo, num bairro, não sei se foi Osasco, se não me falha a memória. Fogo começou a pegar na favela e se alastrou e não teve como os bombeiros chegarem. As pessoas queimadas, as pessoas jogadas ao alento. E chegou uma senhora e disse assim, deixa eu levar vocês à minha casa, é aqui do outro lado da rua, mas eu não tenho de ficar, não faz mal, você fica no meu sofá. E pegou o bebezinho com a chupetinha na boca, enrolou no cobertor, e aquela criança teve um cantinho para ficar, e os outros ao alento, sem recurso nenhum. Enquanto eu estava em outro lugar em Brasília, num congresso, votando aumento de salários, de pensões, de benefícios, discutindo quem ganhou mais, quem ganhou menos. Um mundo injusto nisso, que nos faz chorar. Não foi um paraolímpico que veio sem as mãozinhas dele, né? Mas como ele pôde chegar, pegou o neném, abraçou e chorou com a esposa. Aquele privilégio de participar, né? Ali. Outros quadros que eu vi que doem a gente ver que os refugiados não têm lugar para ficar mais, lugar nenhum. Já estão rejeitando e já estão mandando de volta para os seus países. De volta para onde? Se tudo está no chão, tudo foi bombardeado. E isso nos comove, isso nos toca. E eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui estão conosco nesse estudo já tiveram momentos de sua vida que choraram.
Eu creio que uns choram quando nasce o primeiro neném, né? Quando vê o neném nascer, né? Isso. É uma alegria. A mãe sempre chora, né? Quando vê o neném, pega o neném, todo ali, ainda nem preparado foi, como ele está, recentemente, né, recém-nascido, e coloca do seu lado e chora. Aquele momento, eu me lembro também, senti isso na minha vida. E quero dizer a vocês que o que me fez chorar muito lá em Salvador, em Bahia, foi quando eu fui restaurar a Casa da Amizade, em Águas Claras, e lá ali na BR, perto de Salvador, no bairro chamado Águas Claras, a casa estava precisando de reformas, nós fizemos reformas, fizemos uma cozinha industrial para as crianças virem da escola, se alimentarem, porque eram de mães solteiras, e aí depois daquele alimento, então, eles tinham uma banca para ajudar a fazer o dever, porque as mães não podiam, as mães trabalhavam. E eu fui buscar os mantimentos na venda em frente, e quando passei do lado, tinha uma janela aberta e uma senhora idosa com uma muleta debaixo do braço e uma outra mais jovem com um neném. Eu, quando olhei, ela dando peito ao neném, o peito magro, não tinha mais leite, o neném tentando sugar e não tinha mais leite para sugar. E eu disse, ele não está mamando? Disse, não, não tem mais leite, aqui não tem nada para comer, como é que ele vai mamar? Eu chamei o meu querido diácono, o engenheiro que estava comigo para restaurar, Teobaldo, esposo de Magnólia, hoje já está com o senhor. Teobaldo, para agora aqui. Não adianta fazer a Casa da Amizade restaurada, com cozinha, com alimento, e o vizinho aqui do lado passando fome. Vamos lá na venda de novo. Aí compramos leite em pó, arroz, todos os mantimentos, e entregamos àquela mãe idosa, a filhinha, e o marido, ela dizendo que estava envolvido com drogas, não estava em casa. E quando eu vi aquela criança tomar a primeira mamadeira, eu chorei. Eu não aguentei de ver. A criança tomava aquela mamadeira, parecia que a criança estava sentindo algo que lhe enchia da fome a alegria. Então eu disse, meu Deus, Jesus sentiu por isso, Jesus sentiu muitas coisas nessa vida. Quando ele veio a esse mundo mau, ruim, a gente sente, a gente vê políticos chorando, né? Chefes de governo foram fazer discursos recentemente, né? Começaram a embargar a voz e chorar. Será que foi remorso? Será que foi arrependimento? Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, você reconhece o erro, diz, eu errei, como Davi disse ao Senhor, pequei contra os servos, contra ti pequei, e Deus perdoou o pecado de Davi. Mas o outro que teve remorso, teve aquela raiva, ele se revoltou, aquilo a pessoa pode até chorar, mas não é um arrependimento sincero, é um remorso. E nós vemos na palavra de Deus muitos quadros que evidenciam o choro de um quebrantamento, o choro de um arrependimento, o choro de uma grande alegria, o choro de a gente deslumbrar-se. Eu vinha dirigindo aqui, nessa Sawgrass, né, que é a avenida que traz aqui para a University, e o sol estava se pondo atrás das nuvens, e de repente deu aquele clarão assim, as nuvens se abriram, eu vi aquilo assim, uma coisa que não, indescritível. Eu disse, puxa, como tem pessoas que ainda não podem crer num Deus Criador, como é bonito tudo isso, a gente sente. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a cada hora vem uma notícia de assalto, de morte, de miséria, de assassinato, de coisas bárbaras, pedofilia agora, uma notícia chocante que houve lá, uma das autoridades, e o pessoal vai ouvindo aquilo, né? E às vezes está conversando, está trocando ideias, e aquilo já não nos afeta mais. É tão constante todos esses abalos, todas essas aflições, mas
Jesus vem e diz assim, olha, neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa posição. Quando nós vemos coisas que a gente fica até indignado, às vezes, de ver tanta injustiça, tanta coisa que não parece serem mais como antigamente, baseados no temor de Deus, baseados na moral, baseados no respeito mútuo, baseados na verdade, em falar a verdade, não mentir, baseados em ter um cuidado de amar o nosso próximo, mesmo quando falhar, tentar restaurar aquela falha, mas só o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus podem nos ajudar a permanecer inalteráveis, inabaláveis. Amém? Amém. E um dia eu vou pregar em algum lugar, como preguei muitas vezes, 4 coisas não podem ser abaladas segundo a Bíblia. O trono de Deus, a palavra de Deus, não é verdade? Uhum. A fé do justo e a vida eterna. Ninguém vai roubar a vida eterna. Jesus disse, aquele que eu atrair a mim, ninguém tira da minha mão. E não lançarei fora, se de fato está com Cristo Jesus. Então, vamos analisar alguns textos. Eu vou pedir aos nossos irmãos que estão estudando conosco que leiam esses versículos sobre, vamos dizer assim, as passagens mais que chamam a nossa atenção. O primeiro que nós vamos ler está em Gênesis, né? É esse? Sim. O doutor Ricardo vai ler qual agora? Vou ler Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. É esse mesmo. Jesus foi movido pelo Espírito de Deus quando foi ver Lázaro, um grande amigo de Jesus. Marta e Maria disseram a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E todos estavam chorando, pranteando. E Jesus se compadeceu daquele quadro da família. E diz que o seu espírito foi tocado e ele chorou muito. E depois, em Lucas 13, 34, que fala de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e não o quiseste. O irmão gostaria de dizer alguma coisa? O que o irmão sente desse relato? Jesus realmente foi tocado nessa hora? Vira um pouquinho ali para o lado do irmão, para ele, os irmãos verem o nosso querido irmão Ricardo. Eu acredito o seguinte, que a gente pode entender isso de repente como um desabafo até de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, né? Ele deixou isso registrado. Ele tentou primeiro ir para os seus, para o judeu e tal, mas eles o rejeitaram. Então ele falou, olha, eu tentei, eu quero que vocês estejam debaixo da minha proteção. Quem conhece uma galinha e quem já viu uma galinha com seus pintinhos sabe exatamente o que essa cena descreve, né? Muito bem. Porque a galinha, ela dá a vida pelos pintinhos dela, ela enfrenta a cobra, ela enfrenta qualquer coisa que venha a ameaçar a vida dos pintinhos. E da mesma forma Jesus, ele já, de uma forma, como é que eu posso falar? De uma forma emblemática, de uma forma antecipada até, ele previu exatamente o que ele fez depois. Ele foi além do que uma mãe, uma galinha faz pelos seus pintainhos. Ele realmente deu a sua vida por ele. Então, aqui essa conotação, essa figura que ele usa para poder demonstrar de uma maneira assim, de uma forma lúdica, mas de fácil acesso à compreensão, é que isso, é que se a gente quiser
E ele fala primeiro que ele voltou lá, ele tentou oferecer isso para os próprios judeus e eles o rejeitaram. Depois ele foi para o restante e graças a isso nós estamos, na misericórdia dele, também debaixo dessa proteção. Mas qualquer um, todos aqueles que o rejeitaram, ou qualquer um que, se não tivesse rejeitado e que querem ter essa proteção, as asas do Senhor estão abertas. E nós só não vamos para baixo delas se não quisermos. Muito bem. Agora nós temos outras coisas que podemos constatar no Velho Testamento. Eu vou pedir a irmã Carmen para ler Neemias. Neemias 1, 3 e 4. Então, 4 e 5. 1, 3 e 4. Neemias era o copeiro do rei, né? 1, 3 e 4, né? E ele estava bem no palácio, estava com todo conforto, comia muito bem, porque é um copeiro, não falta nada. E ele teve a notícia que em Jerusalém os muros estavam caídos, o templo devastado, o povo assim disperso, sem recursos, passando dificuldades, e ele ficou tocado. Leia esse texto, por favor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Que bênção! Ele foi tocado, foi sensibilizado, sentiu empatia, mais do que simpatia. Às vezes você tem simpatia por um problema, mas não tem a empatia de colocar no lugar daquelas pessoas. E ele, graças a Deus, foi, jejuou, orou, e quando falou com o rei deu permissão de irem lá levantar os muros de Jerusalém, e depois veio Esdras também para ajudar a construção e restaurar o templo. Foi uma grande vitória. Muitas vezes uma complacência de amor, de carinho, ajuda a gente a interceder por alguém, o Espírito Santo vai nos ouvir, a palavra de Deus vai vir à nossa mente nos orientando e alguém vai ser mandado como mensageiro do Senhor. Amém? Amém. Agora, outra passagem que nós temos, vou pedir ao nosso irmão aqui para ler, nosso doutor João aqui, John. Sua passagem está em? Salmo 1:37, versículo 1. Lá nos Salmos 1:37, versículo 1, o que nós temos Isso. lá nesse salmo? Juntos do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos quando nós lembramos de Sião. Vocês já pensaram uma pessoa num cativeiro, exilado num lugar, lá no deserto, sem ver Jerusalém, sem ver sua cidade mais, sofrendo e dizendo, e agora? Quando é que nós vamos regressar? Será que Deus vai cumprir a palavra? Será que isso vai ser mesmo o cumprimento de uma profecia? E eles se sentavam e Exatamente. choravam. Sentados e choravam. Às vezes você está numa situação assim, espera e nada acontece. Aí alguém diz, não, tenha paciência, vai chegar o dia, não se exaspere. Aí você espera e nada E acontece. confiar e descansar. E eles já sentaram, confiaram em Deus, e depois a saudade vem. É muito difícil um brasileiro aqui viver longe dos seus familiares lá no Brasil. Eu acho um dos períodos mais difíceis quando você lembra dos seus familiares. Eu li uma notícia de uma mãe que estava esperando a filha que foi deportada e não podia sair dos Estados Unidos, foi presa aqui, ficou várias semanas presa,
e a mãe desesperada, e não havia lei, nem advogado, nem um... Eu creio que alguém intercedeu por essa moça que, no final, ela conseguiu acertar os seus papéis, e quando ela retornou, esses pais choraram tanto, 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 que eu disse assim, nada paga nesta vida a ausência de um ser querido. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode realizar tudo na sua vida, mas um ente querido que ficou separado, que você não vê. Eu fiquei 3 meses sem ver a minha esposa, já com 3 filhos lá no Rio de Janeiro, e eu fiquei estudando, terminei o meu trimestre e da universidade. Quando eu queria ver se podia trazer, era mais de $5.000 para trazê-la naquela época. Eu fiquei uma vez parado assim no banco, meditando, orando, aí uma pessoa batendo no meu ombro e disse, hey, what you got? Eu disse, I didn't get anything. I didn't get anything. Eu não ganhei nada, não peguei nada, não estou com nada. Eu disse, por quê? Eu disse, minha esposa está lá no Brasil, 3 filhos, eu estou estudando, pagando os estudos, estou aqui trabalhando, e vai ser muito difícil. Eu disse, eu posso lhe ajudar? Me ajudar? Eu disse, se quiser, eu pago a passagem. Vai ser $5.000. No problem. Não tem problema. Eu disse, não. Você tirou 100 em teologia sistemática. E eu sou um fazendeiro, não entendo nada de teologia sistemática. Você me ajuda, me ensina. Eu não sei, o professor está lá, tem professor, tem um fellow. Não, mas o senhor me ensina. Eu digo, eu posso lhe ajudar. Em hebraico também. E Deus me ajudou, que aquele homem me viu assim, tocado, quebrantado, e comprou a passagem. Quando eu fui buscar minha esposa e meus filhos no aeroporto, meu Deus do céu, parecia que eu tinha passado 3 anos. É uma coisa difícil, mas a gente tem que confiar no Senhor. Como o nosso irmão João leu, eles se assentaram, choraram, e pediram, intercederam, e Deus respondeu. Essa é a nossa confiança. O chorar não salva, né? Tem um hino, né, na nossa denominação, na presbiteriana, na Assembleia, diz, o chorar não salva. Não, já viu esse hino? Mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim. Então, Jesus é que verteu o seu sangue. Jesus é que sofreu em nosso lugar. Jesus que fez o sacrifício. Ele é aquele que chorou muito, e muito chorou por nós na cruz também. Chorou com os ferimentos que ele teve. Em Isaías diz, pelas suas feridas nós somos sarados. Feridas mesmo. Então, se você quer dizer que levar 40 chibatadas com limalha de ferro nas costas, abrindo lanhos, se não chorar, a lágrima desce, né? É fisiológico. É fisiológico e é uma dor dilacerante. Na cruz também. A coroa de espinhos. Então ele chorou o tempo todo, a ponto de dizer, Pai, por que me desamparaste? Aquilo foi um momento de que chamam na doutrina da tradução primeira do rei Tiago, do King James, at one moment. Chama atonement. At one moment. Atonement. Por um momento, Deus teve que separar do seu filho. Ele sentiu o peso do seu corpo físico, na sua mente, sua emoção e espiritualmente. Muita gente não sabe, ele tomou os nossos pecados, sentiu o peso da sujeira, da imundícia do nosso pecado e sucumbiu. Disse, em ti entrega agora o meu espírito, Pai. Está consumado. Ora, há sofrimentos que vêm para melhorar, para ajudar. E isso que Deus fez.
Deus conseguiu fazer a medicina um remédio verdadeiro para a restauração do homem, para nos aliviar. Mas nós temos mais uma passagem, eu queria que a irmã Ingrid pudesse ler. Qual é a sua passagem? Vamos ver aqui qual seria. É João. João 11:35. Jesus chorou. É o versículo menorzinho da Bíblia, né? Mais fácil de compreender. Ah, só esse. Jesus chorou. É o segundo menor versículo. É o segundo menor, porque tem um que fala amém, né? Não, tem haja luz. Haja luz. Esse foi do princípio, né? Muito bem, bem lembrado, muito João bem. 4. Agora, João esse 11:35. versinho, 11:35. Jesus chorou. As crianças da minha igreja, quando tinha concurso, todo mundo queria gravar um versinho. Todo mundo queria aprender esse. Não, mas você já disse esse, agora tem que dizer outro. A gente ia para o Salmo. Mas esse versículo tem uma profundidade muito grande, não é? Jesus chorou. Quando foi que Jesus chorou? Veja aí, por favor. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E algum deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Tem muita gente que diz que Jesus chorou com compaixão da família. Porque os judeus olharam e disseram: Veja como ele o amava. Outros dizem que Jesus chorou por ver a incredulidade deles de dizer: ele curou o cego, podia rapidinho, né? Fazer o Lázaro ressuscitar também. Aí ele viu aquilo, quem sabe, chorou pela incredulidade. Eu creio que foi um misto de emoções. Às vezes você se segura para não chorar na primeira vez, né? Se controla, né? Aí vem uma coisa ali, logo depois rebate aquilo. Aí vem o outro, vem e chora também. O meu pai tinha um apelido de Jeremias. O vovô Joninhas, meu pai, todo mundo dizia: lá vem o Joninho Jeremias. Porque se você está com um negócio triste para ele e o outro fosse gaguejar, ele abria a boca a chorar. Aí ele dizia: mas ele está chorando. Mas olha, irmãos, é uma coisa muito sensível, maravilhosa. Eu volto a dizer, o nosso mundo hoje está precisando de mais sensibilidade, de mais compartilhar, de mais apoio mútuo, de mais reciprocidade, de chegar e dizer: olha, eu não posso imaginar o que você está passando. Eu não posso resolver o seu problema, mas se alguma coisa eu posso ajudar, aqui está a minha contribuição. E se eu não posso nem chegar perto da pessoa, está longe, lá no Brasil, igual um parente, né, do nosso querido doutor cirurgião, Adriano, né? Eu fui orar por ela, ela mandou um tape. E quando ela mandou o tape, eu disse assim: ué, mas é aparente? Não, é ela mesma. Ela estava em coma. E quando aquela mulher começou a falar, depois de estar em coma, eu comecei a sentir uma coisa, minha esposa estava lavando os pratos, lavou os pratos para chorar. A gente chorou de ver aquela criatura nos últimos momentos, estágios difíceis, mas veio uma promessa que ela ainda poderia ter um recurso. E isso é intercessão. A intercessão é uma coisa que as igrejas precisam se voltar. As igrejas do passado intercediam pelas lutas que enfrentavam, intercediam pelas dificuldades que eles mesmos tinham das grandes perseguições, que estavam debaixo da era apostólica principalmente, mas hoje... Ontem sacrificaram 125 cristãos. Foram degolados pela ISIS. Então, nós vemos que ainda há muita gente padecendo, sofrendo, e nós temos de fazer uma coisa: ler a palavra em nosso quarto e orar ao Senhor e dizer: Senhor,
Em nome de Jesus, eu estou aqui intercedendo por essa pessoa que está no leito de dor, com uma enfermidade. Eu estou intercedendo por essa pessoa que está tendo uma crise no seu casamento. Eu estou intercedendo por essa pessoa que está desanimada. Dizem que são 6 milhões de brasileiros, aproximadamente, estão sem emprego. 6 milhões. Não é um dado estatístico, isso dentro de um país como o Brasil, que o emprego já é uma questão difícil para uma pessoa sustentar com um salário mínimo. Imagine um pai chegar em casa, não tem mais meu emprego, ou sair, entrei numa fila com a minha carteira do Ministério do Trabalho e não conseguir carimbar a carteira, não há emprego, não há vagas. O que você pode fazer? Eu creio que se você começar a interceder e orar, eu creio que o Espírito Santo trabalha em cima disso, o Senhor Jesus se volta para o Pai, intercede diante do Pai, à direita do Pai, e o Senhor Deus toma uma providência e alguma coisa vai acontecer naquele país, ou vai acontecer naquela cidade, ou vai acontecer naquela casa. E eu estou te dizendo, você tem uma célula de estudo bíblico, interceda. Você tem na sua igreja um grupo de oração, interceda. Você tem um momento com o Senhor, não só vá agradecer suas bênçãos, agradecer o que Deus tem te dado, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a minha alma. Muito bonito. Apresentarei o meu louvor, muito bem. Mas, querido, há um momento que nós temos que chorar, nós temos que nos quebrantar, nós temos que interceder por essa situação do nosso país que está um vexame. Só a misericórdia de Deus é que vai mudar e a oração prevalece. A oração do justo prevalece. Esse país americano, a situação do país da América do Norte hoje sobre quem vai ser o presidente, como que ele vai enfrentar todas essas coisas que estão para vir, oração, as igrejas se levantar para orar. E em volta do mundo as igrejas se levantar, mas uma oração pode prevalecer. Então, queridos, a nossa palavra é: se Jesus chorou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Senhor da Glória, que dirá a nós? Devemos chorar intercedendo, chorar por receber bênçãos, chorar por aqueles que choram. Que a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, compartilhai. Que Deus te abençoe ricamente nesta semana. Abençoe a nossa nação, abençoe aqui os Estados Unidos e outros lugares onde há perseguição daqueles que, por amor do Evangelho, são fiéis até a morte. Mas eles receberão aquela lágrima que será restaurada. Toda lágrima Ele limpará, Ele enxugará. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.